Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Eu sou o professor José Parreira, sou professor de Física, e a gente está estudando aqui a frente C. A gente dividiu a Física em algumas frentes, eu fiquei com essa parte de ótica, né? A gente já teve algumas aulas anteriores, vamos dar prosseguimento, a nossa aula aqui é uma sequência, certo? E agora a gente vai estudar espelhos esféricos. Essa aula de espelhos esféricos está dividida em duas partes, tá? A primeira parte e a segunda parte. Hoje a gente vai começar agora nesse vídeo com a parte 1, tranquilo? Antes da gente ir para a aula propriamente dita, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o nosso vídeo, e clicar no sininho para que você receba notificação sempre que tiver vídeo novo no canal. Vamos lá então, vamos entender o que são espelhos esféricos. A gente já estudou aqui no canal, aqui na frente C, os espelhos planos, e a gente viu que são superfícies polidas que têm um alto poder de reflexão, certo? Então essa mesma definição vale para os espelhos esféricos. Tá? Então, chama-se espelhos esféricos qualquer calota esférica polida com alto poder refletor. A diferença é que aqui a gente não tem mais uma superfície plana. A gente vai ter uma calota, tá? Uma calota algo curvilíneo, assim, tá? Beleza? Então, os espelhos esféricos, eles vão se dividir em dois grandes grupos. A gente tem os espelhos côncavos, os espelhos esféricos côncavos e os espelhos esféricos convexos, tá? Para a gente notar a diferença, côncavo, você faz um C com a sua mão. Você tem a concavidade aqui, ó, côncavo e convexo, tudo bem? Côncavo é a parte de dentro da colher. Imagina a colher, a concha de pegar feijão. Então, a parte de dentro, aquela parte profunda, é uma concavidade, é a parte côncava, tá? E se você virar ela ao contrário, as costas ali da colher vai ser a parte convexa. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai primeiramente conhecer quais são os espelhos côncavos e espelhos convexos. Vamos ver como as imagens são formadas para esses espelhos. E na parte 2 da nossa aula, a gente faz as continhas estudando um pouco mais a equação de Gauss. Tudo bem? Então, vamos começar aqui com os espelhos côncavos. Tá? O espelho côncavo, vamos, antes de entender como a imagem é formada, vamos ver a legendinha ali. Tá? Então, a gente tem o objeto. O objeto eu vou representar pela letra O I eu vou representar a imagem, né, o tamanho da imagem é o I, tamanho do objeto é o O, a distância entre o objeto e o espelho, ou a distância entre a imagem e o espelho, a gente vai chamar ela de P ou P', R ou R', tanto faz. Olha só, aqui eu tenho um espelho côncavo, tá? Esse é meu espelho côncavo, beleza? Ó, côncavo, isso é uma concavidade. A gente tem aqui a representação de um eixo principal, tá? Isso aqui é só a representação, eixo principal. Beleza? E eu vou colocar o meu objeto a uma distância qualquer do meu espelho, tá? Esse aqui eu vou desenhar uma setinha só porque eu não sou tão bom de desenho assim, mas esse aqui poderia ser uma pessoa, uma árvore, um carro, enfim, qualquer coisa que está na frente do espelho. Então, esse daqui é o meu objeto. Beleza? Outra coisa importante é que a gente tem aqui o centro de curvatura, tá? Então, vou chamar de C. C é o centro de curvatura do espelho. É uma propriedade do espelho, tá? Como ele está curvado, tem um centro de curvatura. Curvatura, tá, do espelho. A gente vai ter também um Fzinho assim, que é o foco do nosso espelho, ou distância focal. Então, F é distância focal. Beleza? Todo instrumento óptico tem ali o foco, não tem? A câmera do seu celular, às vezes você vai tirar uma foto ali de um livro, alguma coisa, as letrinhas ficam embaçadas a uma certa distância, você vai se aproximando ou não, vai melhorando a nitidez. Não é isso, é o foco. Você está ajustando o foco da sua imagem. Acontece também com o olho humano. Você tem aqui o dedo, quando você vai aproximando, você vai vendo o seu dedo até uma certa distância aqui em que você vai ver
tudo embaçado, né? 3 dedos, 5, vai multiplicar, vai vir uma imagem toda embaçada. É porque o foco da sua visão ele está até aquele limite ali que você está vendo o dedo. Dali em diante já desfocou a imagem. Tudo bem? Com o espelho é a mesma coisa. Você tem ali a sua distância focal. O tamanho, o O é o tamanho do objeto. Lembrando que aqui a gente tem um espelho plano, ele pode aumentar, espelho plano, ó, ele pode aumentar ou diminuir as imagens, tá? E tamanho da imagem. E uma coisa importante é que a distância aqui do objeto ao espelho, a gente vai chamar de P, e a distância do espelho até a imagem, tá? Essa distância aqui é o I, a imagem, a gente vai chamar de P', tudo bem? Então vamos arrumar esse desenho aqui, só para a gente recapitular. Esse é o meu espelho côncavo, tá? O espelho côncavo, ele tem um centro de curvatura, que é uma característica dele, é uma propriedade dele. Ele tem uma distância focal, tá? Que essa distância focal ali é o que vai regular ali o foco, a nitidez e tal, o foco do meu espelho. Aqui está o meu objeto, o objeto que vai gerar a minha imagem, beleza? A distância do objeto até o espelho a gente está chamando de P, distância da imagem do espelho até a imagem está chamando de P', tudo bem? Eu ainda não sei onde essa imagem vai ser formada, eu ainda não sei se a minha imagem é real ou virtual, tudo bem? A gente não está fazendo essa análise ainda, a gente só está dando nome, fazendo uma legenda e dando nome às várias siglas que estão aparecendo aqui, tudo bem? Tá? Então, beleza. Então, ó, C, centro de curvatura, F, distância focal, O, tamanho da imagem, O, tamanho do objeto, I, tamanho da imagem, distância do objeto ao espelho, P, distância do espelho à imagem, P'. Beleza? Tá bom. Então, vamos apagar tudo isso daqui para a gente ver como a imagem é formada e depois a gente estuda as características dessa imagem, se ela é real ou virtual, se ela é ampliada ou se ela é menor, se ela é invertida ou se ela é direita. Tranquilo? Olha só, então aqui está o meu espelho. Beleza? Tem aqui meu espelho côncavo. Tranquilo? Vou colocar aqui o meu eixo principal. Tudo bem? Então, olha só, para a gente formar imagens, a gente pega aqui um feixe de luz. Esse feixe de luz, quando ele incide sobre o meu espelho, esse feixe de luz aqui está vindo de um objeto qualquer lá. Então ele veio, incide sobre o espelho, ele vai ser refletido na diagonal. Tudo bem? Esse meu feixe de luz incide e reflete dessa forma. Tranquilo? Da mesma forma, se eu tenho um feixe de luz que vem na diagonal, quando esse feixe de luz incidir sobre o espelho, ele vai ser refletido da mesma forma que aqui veio na horizontal, refletiu na diagonal. Aqui veio na diagonal, vai refletir na horizontal. Tudo bem? A nossa imagem vai ser formada exatamente no ponto em que os feixes de luz refletidos se interceptaram. Tudo bem? Então, esse aqui é o pontinho, né? Que os feixes de luz refletidos se interceptaram. Então, aqui eu tenho a formação da minha imagem. Tudo bem? Então, essa daqui é a imagem. Sempre que você for desenhar, você utiliza 2 feixes de luz só. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o meu objeto. Tá? Então, o meu objeto ele emitiu 2 feixes de luz, um veio na horizontal, incidiu sobre o espelho, refletiu na diagonal. O segundo feixe de luz veio na diagonal e refletiu na horizontal. Onde eles se interceptaram, a gente tem ali o ponto de formação da nossa imagem. Aí aqui, o que acontece? Vamos estudar essa nossa imagem aqui. A imagem ela foi formada pelos próprios feixes de luz, tá? Percebam que o próprio feixe de luz refletido é o que forma a nossa imagem. Então isso significa que essa minha imagem aqui ela é uma imagem real, tá?
Por quê? Porque ela é formada pelo próprio feixe de luz. Se ela fosse formada pela projeção do feixe de luz, igual é no espelho plano, ela seria uma imagem virtual. Tranquilo? Então, imagem real, tá? Foi formada pelo próprio feixe de luz. Percebam que ela está invertida, beleza? O meu objeto está aqui, ó, apontando para cima, a minha imagem está apontando para baixo. Então, ela é uma imagem real e é uma imagem invertida. Tudo bem? Tá? Olha só, uma outra característica do espelho côncavo. Sempre que a minha imagem for formada antes aqui, ó, antes do meu objeto, a imagem ela é menor. Tá? Ela é menorzinha, tudo bem? Sempre que ela for formada atrás aqui do meu objeto, ela é uma imagem maior. E quando ela for formada exatamente no mesmo ponto aqui, ó, como se ela tivesse aqui, ó, um exemplo só. Aqui, ó, o objeto está aqui, a imagem está aqui em cima, no mesmo ponto. Então ela tem as mesmas dimensões, ela não foi nem ampliada, nem diminuiu, tá? Tem as mesmas dimensões do objeto que está gerando a imagem. Tudo bem? Beleza? Então, ó, o meu espelho côncavo ele vai formar a imagem real, vai formar a imagem invertida, e essa imagem ela pode ser maior, menor ou ter a mesma dimensão. Depende de onde a minha imagem está sendo formada. Se é exatamente no mesmo ponto do objeto, se é antes ou depois. Tudo bem? Vamos ver como que isso acontece no próximo slide. Olha a classificação aqui. Ó. Eu tenho ali a primeira figura em que a minha imagem ela é formada entre o centro de curvatura e o foco do meu espelho. Então, ó, quando a minha imagem ela é formada entre o centro de curvatura, igual vocês estão vendo aí na tela, dá para encher o slide na tela? Então, quando a minha imagem ela é formada entre o centro de curvatura e o foco, a gente tem uma imagem ali, igual a gente viu, real, porque é formada pelo feixe de luz, invertida e menor. Ela vai ser menor do que o objeto, tudo bem? Quando a imagem ela é formada em cima do feixe de luz, ela é uma imagem igual, ela não altera o tamanho, tá? Quando ela é formada em cima do objeto, né? Quando a imagem e o objeto estão na mesma posição ali, ela tem a mesma dimensão. E quando a imagem ela é formada depois do objeto, terceiro quadradinho aí, né? na sequência da figurinha, isso significa que a minha imagem ela vai ser maior do que o meu objeto, tudo bem? Ela vai ser ampliada, tranquilo? Quando o meu objeto está exatamente em cima da distância focal do espelho, eu não tenho uma imagem nítida, não é verdade? Dá para dizer que não tem a formação de imagem. É aquele exemplo que eu dei para vocês. Quando você vai trazendo, a sua mão vai se aproximando assim do seu rosto, vai ter uma hora que vai desfocar tudo. É porque a imagem, o objeto, a mão, está próximo ali à distância focal. Então não tem a formação de imagens. A mesma coisa acontece quando o objeto é colocado depois da distância focal, né? Entre a distância focal e o espelho. Tranquilo? Então, quando isso acontece, também não tem formação de imagem. Tranquilo? Então, ó, vamos lá para o espelho convexo, só para a gente revisar. Então, vamos para o espelho côncavo. Espelho côncavo, imagem real, invertida. E aí depende da posição que eu coloco que a minha imagem é formada. Se for formada entre a distância focal e o centro de curvatura, ela é menor. Se ela for formada em cima do objeto, ela é igual, não é ampliada nem diminuída. E se ela for formada antes do objeto, ela é uma imagem ampliada, ela é uma imagem maior. Tudo bem? Agora vamos para o espelho convexo. O que é o espelho convexo? Se o espelho côncavo é o que apresenta a concavidade para a esquerda, o espelho convexo ele vai apresentar a concavidade para a direita. Tudo bem? Então esse é o meu espelho convexo. Tudo bem? Então aqui tem o eixo principal, tranquilo? O espelho convexo, ele tem a característica de converter os feixes de luz. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um feixe de luz que vem nessa direção aqui, o meu feixe de luz ele vem,
incide sobre o espelho e diverge, tá? Da mesma forma, eu tenho aqui um feixe de luz que vem, incide sobre o espelho e diverge. Tranquilo? E aí, a projeção aqui do meu feixe de luz é o que vai formar a imagem. Vamos supor que a imagem é formada exatamente em cima da distância focal. Então, essa daqui é a nossa imagem. Beleza? Nesse caso aqui, essa imagem aqui, ela vai ser uma imagem virtual. Beleza? Por que ela é uma imagem virtual? Porque ela está sendo formada pela projeção dos feixes de luz e não pelo próprio feixe de luz. Tudo bem? Conforme vocês estão vendo na figurinha aí do slide, tá? Aí na tela eu coloquei ali a velinha, que é o nosso objeto. Esse objeto está emitindo 2 feixes de luz, está incidindo sobre o nosso espelho convexo, está refletindo e divergindo, indo para o além, tá? E aí a projeção desse feixe de luz que vai para o além é o que forma a imagem no espelho. Tudo bem até aqui? Olha só, aqui a gente tem um outro exemplo, ó. Até para a gente analisar, ó, tem o vértice do espelho ali. Vértice é o ponto máximo da curvatura do espelho. Tá? Aí a minha imagem, o meu feixe de luz vem, incide sobre o espelho, diverge. Tá? A gente não, nessa imagem não dá para ver a divergência, ali só dá para ver o feixe de luz incidindo sobre o espelho. E aí a projeção desse feixe de luz é que está formando a minha imagem ali. Tá? Então é uma imagem virtual. Tranquilo? Vamos resolver alguns exercícios? Só para a gente fixar bem essa ideia do que é um espelho esférico, né? Espelho esférico côncavo, espelho convexo, imagem real, virtual e assim por diante. Tá? Vamos lá então. Ó. Questão número 1. Um comerciante deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo visual de seu comércio, a fim de monitorá-lo mais eficientemente. O tipo de espelho mais indicado para tal fim é... olha só. O espelho que facilita a gente ter um maior campo de visão é justamente o espelho convexo, tudo bem? Geralmente ele fica em supermercado ou naqueles caminhão, né, aquelas carretas. Você tem lá o espelho do retrovisor, é um espelho plano, mas você tem num cantinho assim do retrovisor, você tem um espelho mais arredondado. Aquilo lá é um espelho convexo. Tá? O espelho convexo ele te permite ter um maior campo de visão, porque os feixes de luz incidente eles vão divergir, tranquilo? Então, isso melhora a nossa visualização, dá uma amplitude maior de visualização, aumenta o campo visual. Então, nesse caso aqui, ó, o tiozinho aqui que quer o tiozinho lá que tem o comércio dele, né? Ele quer ter um maior campo de visão da loja dele, ele vai ter que pôr um espelho convexo lá. Então, ó, nossa resposta correta, letra C, espelho convexo. Vamos para a segunda questão. Questão da UFPB de 2008. Com relação à experiência envolvendo espelhos curvos, um determinado laboratório considera as afirmações abaixo. Então, vamos lá. Afirmação número 1. A imagem de um objeto colocado na frente de um espelho convexo é sempre virtual. Afirmativa número 2. A imagem de um objeto colocado na frente de um espelho côncavo é sempre real. Afirmativa número 3. A distância focal é sempre igual ao raio do espelho. E a afirmativa número 4. A imagem de um objeto projetado em um anteparo é sempre real. Estão corretas apenas... Então, ó, vamos analisar as alternativas. A afirmação número 1 diz assim, ó, a imagem de um objeto colocado na frente de um espelho convexo é sempre virtual. Eu acabei de desenhar aqui, mas a gente pode voltar aqui na figura. Olha só, olha ali, ó. A imagem ela foi formada pela projeção da luz, tá? Ela foi formada depois do espelho. Tá? Então, sempre que a imagem for formada depois do espelho, pela projeção da luz, é uma imagem virtual. Então, aí, o nosso espelho convexo com imagem virtual. Então, a afirmativa número 1 está correta. Vamos para a afirmação número 2 ali, ó. A imagem de um objeto colocado à frente de um espelho côncavo é sempre real. E aí, ela é sempre real?
ela depende de onde ela é colocada, tá? Na frente do espelho côncavo. Ela pode ser virtual também, dependendo, se você colocar a sua imagem ali próxima demais do espelho, ela pode divergir e nem ser formado imagem ali, beleza? Então não quer dizer que é sempre real, né? Pode nem ser formado uma imagem, ela pode divergir ali e você vê um negócio que todo sem nitidez nenhuma. Questão número 3, a afirmação número 3, a distância focal é sempre igual ao raio do espelho, não necessariamente, tá? Sempre igual, geralmente nem é sempre igual, geralmente não é igual. Pode ser que eu tenha um espelho que tenha distância focal e imagem igual, sim, mas não é o comum. E a afirmação número 4, a imagem de um objeto projetado em um anteparo é sempre real. A imagem de um objeto projetado em um anteparo é sempre real. Beleza, é sempre real porque ela vai ser formada pelo próprio feixe de luz. Anteparo é um objeto ali que capta ali esses feixes de luz que estão sendo incididos, que estão sendo projetados sobre ele. Tá? Então, se a imagem é formada, a imagem vai ser formada no anteparo pelo próprio feixe de luz incidente. Isso faz com que ele seja uma imagem real. Então, nossas alternativas estão corretas. Afirmação número 1 e afirmação número 4, letra C. Gente, a aula de hoje termina aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. Se inscreve no canal e até a nossa próxima aula.